Alunos da turma ATSM 21, tudo bem com vocês? Estou aqui na nossa quinta aula da disciplina Ética e Postura Profissional 1. E hoje nós iremos falar sobre o SUS, o Sistema Único de Saúde. Como que ele surgiu, qual que é a definição de SUS, quais foram as manifestações antes do SUS, qual que é a lei que respalda o SUS, tudo isso nós iremos falar aqui nessa aula. Lembrando que no término nós temos uma atividade complementar aí para vocês estimularem aí os estudos de vocês, ok? Então vamos lá? Opa! Então apenas reforçando, pessoal, essas questões de políticas de saúde, sobre o SUS, tudo isso vocês irão ver mais aprofundado na disciplina de saúde coletiva, tá? Aqui eu começo a dar uma introdução, para vocês terem um pouco de ideia da história das políticas do SUS, justamente para a gente começar a entrar nas legislações, que estão associadas a todo esse conteúdo anterior, tudo bem? Então, o Sistema Único de Saúde é o maior sistema público de saúde do mundo, proporcionando acesso gratuito, universal e integral a todos os brasileiros ou não no território nacional. Então, só no Brasil que nós temos um Sistema Único de Saúde, E eu não gosto nem de utilizar esse termo que o SUS é gratuito, porque na verdade nós pagamos por ele através de impostos, Desde a aquisição de uma bala até a compra ou venda de uma casa, nós contribuímos com os impostos, E esses impostos, eles são disseminados tanto para a educação quanto para a saúde. Então, na verdade, o SUS ele não é gratuito, nós pagamos por ele, tá? E ele tem um acesso universal dentro do território nacional. Ou seja, todos os brasileiros têm acesso ao Sistema Único de Saúde, Tudo que é vinculado ao SUS, unidade básica, alguma unidade de especialidade, que tem otorrino, cardiologista, questões aí de CAPS, Tudo isso é vinculado ao SUS, tá bom? Seu complexo sistema integrado nos níveis federal, estadual e municipal permite um atendimento amplo, Tanto em termos de alcance populacional, quanto em termos de serviço de saúde, desde atenção básica e saúde da família até cirurgias de alto risco, como transplante. Então, desde uma vacinação, que é gratuita, provinda aí pelo SUS, até um transplante de órgãos, que também é realizado pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde, ele é amplamente vinculado tanto com o nível federal, estadual e municipal. Lembrando que a realidade do estado de São Paulo não é a mesma que a realidade do estado do Amazonas, por exemplo. Por isso que as decisões, quando a gente fala em conselhos, eles sempre começam ali no município, Quando tem alguma problematização regional, vai para o estado, estadual. E caso não seja resolvido dentro do estado, vai para nível federal. Porque se viesse ao contrário, as decisões fossem tomadas de nível federal primeiro, seria uma única orientação para todos os estados. E as realidades são muito diversas, Por isso que começa ao contrário. Começa dos municípios, estado, federal, ok? Além do serviço de baixa, média e alta complexidade, o SUS também atua na vigilância epidemiológica e sanitária. Essas ações aí de dengue, saneamento básico, tudo isso está vinculado com o SUS, tá? Assistência farmacêutica, que é as farmácias populares, algumas unidades básicas, elas possuem essas farmácias para distribuição de medicação gratuita, tá? Atenção hospitalar, serviço de urgência e emergência, e distribuição gratuita de medicamentos e pesquisa na área da saúde. Fiocruz, Butantan são instituições ligadas ao Sistema Único de Saúde, tá? Como funciona o SUS? O Sistema Único de Saúde é estruturado entre os 3 entes federativos, governo federal, estadual e municipal. Os órgãos envolvidos são, respectivamente, o Ministério da Saúde e as secretarias estaduais e municipais de saúde. Então,
para que o SUS funcione, né, por trás dele existe aí um empurrão, né, um estímulo das secretarias municipais de saúde, né, as secretarias estaduais e do Ministério da Saúde, que responde como um todo, tá? Há também colaboração de outros ministérios, como o Ministério da Educação, em parceria, que envolve os hospitais universitários. Importância do SUS. O Brasil é o único país com mais de 200 milhões de habitantes que oferece serviço de saúde gratuito a toda a sua população. Seu alcance em um país continental e multicultural como o Brasil vai desde grandes, médias e pequenas cidades até populações ribeirinhas indígenas. O Brasil, pessoal, ele é o único que fornece serviço gratuito, tá? Tanto que ele é até assuntos, né, na Organização Mundial de Saúde, né, nas organizações que acontecem, eu acho que bianual, a cada 2 anos, né, representantes dos ministérios da saúde, né, mundialmente se reúnem e vão discutir ali alguns pactos pela saúde, né? Algumas políticas ali que tem que ser mundial, algo mundial. E o SUS ele é muito discutido na Organização Mundial de Saúde por ser um sistema gratuito. Em outros países, né, por exemplo, o brasileiro vai viajar lá para a Europa. Normalmente ele precisa fazer um seguro, né, de saúde, na qual ele paga, porque fora do Brasil, né, lá no exterior, todo o atendimento à saúde, né, desde de uma vacinação, desde uma consulta simples, né, ela é paga, né? E o SUS, ele é um sistema único de saúde, eu volto a dizer, ele não é totalmente gratuito, porque nós contribuímos através dos impostos, mas o SUS, ele disponibiliza gratuitamente essa questão aí de serviços, tá bom? O SUS é um sistema de saúde integrado com o Sistema Único de Informações, né? Então, o SUS não é só a unidade básica, né? Ele é interligado lá com o CAPS, ele é interligado com a urgência e emergência, com a central de especialidade, né? Ele tem as suas junções, né? O SUS, ele é muito amplo. E aí, na rede do SUS, quando eu falo rede, esses diversos serviços, eles precisam estar se comunicando, né? Porque se um paciente, uma gestante, vai lá numa unidade básica fazer o pré-natal, lá na unidade básica, ela precisa ter um vínculo com uma instituição, um hospital, para uma maternidade, né? Para que ocorra aí os procedimentos, seja de uma cesárea, de um parto normal, dentro de uma instituição de saúde que não é a unidade básica de saúde, tá bom? Por isso que precisa ter esse vínculo, né? Um Plano Nacional de Saúde, além de integração de diversos serviços e ações de baixa, média e grande complexidade. Possui também ampla participação da sociedade civil por meio dos conselhos de saúde, o que permite que as políticas elaboradas levem em consideração as demandas de diferentes segmentos sociais, desde profissionais de saúde até a população atendida. Então, através dos conselhos de saúde que acontecem no município, né, ou no estado, são abordadas questões para melhoria aí, não só do Sistema Único de Saúde, mas tudo que engloba aí, a saúde do estado, a saúde brasileira, tá bom? Outro ponto extremamente importante é o protagonismo do SUS conforme a prevenção de doenças. Então, além também de recuperação, né, controle, né, reabilitação, que são uma das ações do SUS aí, né, também tem essa questão de prevenção. Então, o SUS trabalha muito, né, com a mitigação de doenças, né? Então, se hoje a gente não tem mais febre amarela, é por conta das vacinas, né? Se hoje nós temos aí tratamento para tuberculose, hanseníase, né? Tudo isso é através do SUS, tá? Para além de tratamentos de mitigação de doenças e epidemias, a maneira como o SUS é desenhado e operacionalizado permite que haja controle sanitário para antever e evitar surtos epidêmicos, realizar diagnósticos antecipados de crise e promover campanhas de informação, imunização e ações preventivas. O SUS
viabiliza de forma gratuita o maior programa de vacinação e transplante de órgãos do mundo. Além disso, o programa de distribuição de remédios pelo tratamento de AIDS e a estratégia de saúde da família são referências para outros países, com reconhecimento na Organização Mundial de Saúde. Pessoal, o SUS tem muito o que melhorar? Com certeza, né? Nós vivemos aí observando o pessoal reclamando das filas de espera, a demora para uma consulta com algum especialista, né? Que às vezes o paciente ele fica aí nessa fila de espera, um agendamento para 2, 3, 4 meses, dependendo da especialidade, ou mais, né? O SUS tem suas falhas, isso a gente tem que reconhecer. Porém, né, se não fosse o Sistema Único de Saúde, a saúde brasileira ela estaria um caos, né? Porque antes do SUS, que é o que nós iremos ver agora um pouquinho na história do SUS, né, nem todos tinham direito a essa saúde gratuita, né? Quem tinha dinheiro conseguia se manter pagando, né, um serviço de saúde, né? Os trabalhadores com carteira assinada, né, que é vinculado à Previdência Social, acabavam contribuindo também para esse sistema de saúde, né? Mas os pobres, né, os autônomos, né, que não tinham nenhum vínculo com a Previdência Social, como eles não contribuíam, eles não tinham direito de usar o sistema de saúde que era na época, tá bom? Então vamos só relembrar um pouquinho aí, né? Conhecer um pouquinho da história do SUS. Lembrando que em saúde coletiva, na disciplina de saúde coletiva, vocês irão entrar mais aprofundado aí nesse assunto, tá? A saúde como direito de todos e dever do Estado foi pactada na Constituição de 1988. Antes disso, só tinha acesso ao sistema público de saúde os trabalhadores formais vinculados à Previdência Social. Então, quem tinha carteira assinada contribuía um pouquinho aí para a Previdência Social, tá? Os demais trabalhadores informais, trabalhadores de campos, desempregados e suas famílias dependiam de atendimento de entidades filantrópicas, né? Que eram conhecidas as Santas Casas, né? Hoje, né, a Santa Casa, né, são poucos os municípios que ainda têm Santa Casa e elas são instituições filantrópicas, ou seja, elas vivem de doações, né? É claro que a Santa Casa hoje também está vinculada ao SUS, ela recebe verba pelo SUS para que mantenha suas atividades, mas eles vivem de doações, tá bom? Durante a década de 1970, no contexto de contestação à ditadura militar, surgiu o movimento da reforma sanitária, formado principalmente por profissionais da saúde que desenvolviam debates sobre o setor de saúde no Brasil, apontando as mudanças necessárias e propondo teses. No vídeo que eu deixei disponível para vocês, na quarta aula lá, né, sobre a luta das políticas de saúde pública, ele fala muito, né, da criação do SUS, né, antes do SUS, né, ele expõe muito esse vídeo, ele fala sobre como era o sistema de saúde antes do Sistema Único de Saúde. Seu marco institucional foi na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que ocorreu em 1986, quando houve uma convergência com a diretriz da Organização das Nações Unidas, que preconizava o acesso universal à saúde. Integrado às comissões da Assembleia Nacional Constituinte, os sanitaristas desse movimento conseguiram incorporar na agenda a universalidade do acesso à saúde, que foi consagrada como direito na Constituição de 1988 e efetivada na criação do Sistema Único de Saúde. Então, começou-se a falar sobre o SUS em 1988, né? Porque pela Organização Mundial de Saúde, né, impôs que deveria ter uma universalidade de saúde. E para que tivesse essas ações, aqui no Brasil, começou a se falar sobre uma possível implantação de um sistema único de saúde. Porém, o SUS ele só foi definitivamente implantado, né, lá no nosso Congresso, em 1990, através da Lei 8.080, né? Então, a Lei 8.080,
Ela é chamada de Lei Orgânica da Saúde e incorpora aí objetivos, princípios, né, doutrinas do SUS, tá? Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde número 8.080, que determina os parâmetros de como deveria funcionar o sistema público de saúde. Eu deixei aí no portal essa lei, tá? 8.080. Vocês podem e devem ler essa lei na íntegra, tá? Ela tem aí, acho que 18, 19 páginas, eu deixei em PDF. E um conselho, os concursos públicos, alguma questão vai cair sobre essa lei orgânica de essa lei orgânica aí de 1990, né, que é a Lei 8.080. Princípios e diretrizes do SUS. Os princípios e diretrizes do SUS padronizam uma organização, suas ações e seus objetivos em todo o Brasil, não só em suas unidades, mas também no setor privado a ele conveniado. Então, pode-se ter um hospital particular, né, que ele tem aí uma taxa de atendimento do SUS, né, alguma especialidade, por exemplo. Alguma especialidade que não tem no SUS, então o privado ele pode fornecer isso para o SUS e o SUS repassa a verba para esse serviço, tá? Especializado aí que seja privado, tá? Dentro do SUS existem alguns princípios, né, que são os princípios doutrinários e os princípios organizacionais, né? Isso vocês precisam ter na ponta da língua, tá bom? Então agora a gente vai falar quais são os princípios doutrinários, que são 3, e quais são os princípios organizacionais, que ajudam aí nas questões de organização interna do SUS, que também são 3, tá? Então, princípios doutrinários. Universalização. A saúde é um direito de todas as pessoas que se encontram no território nacional. Então, é universal. Desde que você esteja em algum território nacional aqui no Brasil, você pode ter acesso ao SUS, tá? Independente da nacionalidade, cor, etnia, religião, classe social, sexo ou qualquer outra característica que as diferencie dos demais. Então, se um estrangeiro, né, veio para passeio aqui no Brasil e acabou passando mal, sofrendo algum acidente, ele também tem direito ao SUS, porque ele está no território nacional. E segundo a Lei 8.080, né, um dos princípios doutrinários aí é a universalidade, tá? Equidade é um dos princípios doutrinários. Norteia os serviços de saúde pelo princípio da equidade, significa que, embora todos tenham o mesmo direito, as desigualdades serão consideradas de modo que, onde a carência é maior, haja mais investimento. Um exemplo é o tratamento preferencial ao idoso e à gestante. Eu deixei essa foto que é muito mais fácil de entender, né, quando a gente fala em equidade, né? Universalidade é todo mundo ter o seu banquinho, né, que possa ver o jogo, né? Equidade, né, quem precisa de mais vai ter que ter um pouco mais, né, de recurso, e quem não precisa ou precisa de menos, né, tudo isso é balanceado. Por isso que o Sistema Único de Saúde, um dos princípios é a equidade, né? Deixei esse desenho aqui para vocês, ó, para vocês perceberem essa questão, né? Então, todos eles têm banquinho e todos eles têm direito a um banquinho, né? Porém, cada um tem uma necessidade diferente, né? Um é mais alto, o outro é mais baixo. Se um é mais alto, ele não precisa daquele recurso, ele não vai usufruir daquele recurso. Se o mais baixo, ele precisa de outro banquinho, né? É o princípio da equidade. Eu estou dando mais para quem precisa mais, tá bom? E o princípio da integralidade é ver a questão como um todo, né? Ter um olhar holístico, é integração, atendimento integral, é completo, tá? O princípio da integralidade oportuniza o atendimento integral, abrangendo a saúde em todos os âmbitos, desde a prevenção até o tratamento de doenças graves. Então, as unidades básicas de saúde, as estratégias de saúde da família, elas trabalham muito com questão de prevenção, né? Mas quando precisa aí de um tratamento mais específico, para um agravamento de uma determinada doença, né? Existem aí as questões de especialidades, né?
Além disso, permite que as necessidades de saúde de cada pessoa seja vista de modo global, dentro do seu contexto de vida, de modo que as políticas públicas de saúde sejam integradas e outras competências do poder público e produzam impacto na qualidade de vida. Deixei essa imagem aí para vocês, que é um resumo, né? Universalidade, a saúde é um direito de todos e dever do Estado. A garantia de atenção à saúde por parte do sistema a todo e qualquer cidadão, desde que esteja no território nacional, tá? Integralidade, ações de saúde devem ser combinadas e voltadas para prevenção, promoção e reabilitação. Equidade, oferecendo mais a quem precisa mais, procurando reduzir as desigualdades. Agora a gente vai falar sobre os princípios organizativos, né? Todos esses princípios estão lá na Lei Orgânica 8.080, tá bom? Então, princípios organizativos, como o próprio nome diz, é aquilo que faz, né, que está vinculado com a organização desse Sistema Único de Saúde. Então, ele pode ser através aí do regionalismo e hierarquização. Os serviços devem ser organizados em nível crescente de complexidade, circunscritos a uma determinada área geográfica, planejadas a partir de critérios epidemiológicos e com definição e conhecimento da população a ser atendida. A regionalização é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. Já a hierarquização deve proceder à divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso a serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso, nos limites dos recursos disponíveis numa dada região. Ou seja, né, a nossa realidade aqui não é a mesma, né, do estado de São Paulo, não é a mesma de Mato Grosso, né? Por isso que tem esse princípio da regionalização e de hierarquização, né? Se o meu público, né, a minha população, né, ela tá mais propícia aí para quadros de desidratação, fome, né, que também é vinculado ao Sistema Único de Saúde, essa questão nutricional, né? Um exemplo, se aqui a população é mais carente, né, a regionalização ela vai ter uma organização um pouco mais diferente do que do Rio de Janeiro, por exemplo, tá? Princípios organizativos, a gente fala aí em descentralização e comando único. Descentralizar é redistribuir poder e responsabilidade entre os 3 níveis de governo. Então, o município ele tem autonomia, né, para mudar alguma coisa relevante ali no SUS. O governo, né, pode implantar alguma coisa, né, tanto estadual quanto federal, tá? Com relação à saúde, descentralização objetiva prestar serviços com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos, né? Então, isso entra tanto as comissões, né, como os conselhos de saúde, tá? No SUS, a responsabilidade pela saúde deve ser descentralizada até o município, ou seja, devem ser fornecidas ao município condições gerenciais, técnicas, administrativas e financeiras para exercer essa função. Então, quando eu falei que os municípios têm autonomia, né, eles estão vendo a realidade ali daquela população, do próprio município. Por isso, quando existe a chegada da verba para o município, né, são os gerentes, né, os representantes, que seriam os secretários de saúde, os prefeitos, né, que vão abordar, né, esse recurso financeiro para uma maior distribuição dentro da saúde, tá bom? Para que vale o princípio da descentralização, existe a concepção constitucional do mando único, onde cada esfera de governo é autônoma e soberana nas suas decisões e atividades, respeitando os princípios gerais e a participação da sociedade. Participação popular também é um dos princípios organizativos, né? Ele pode ser através de conselhos, né, ou conferências de saúde. Normalmente, cada município realiza aí mensalmente os conselhos de saúde. E esses conselhos, ele tem a participação de profissionais de saúde, da população em geral e de representantes legais, né, vinculados ao poder público daquele município, tá? Então, é discutido ações, né, levantado algumas questões importantes sobre a saúde daquele município.
município, tá? Se não for resolvido ali pelo município, vai para nível estadual, tá? Que são normalmente as conferências de saúde, né? Que podem acontecer aí a cada 6 meses, né? Bianualmente, tá? Então, a sociedade deve participar no dia a dia do sistema. Para isso, devem ser criados os conselhos e as conferências de saúde, que visam formular estratégias, controlar e avaliar a execução da política de saúde. E eu deixei uma proposta aí para vocês, né? O vamos praticar? Então, eu não quis colocar todo nessa aula, porque a lei é um pouquinho extensa para ser em apresentação de slide, mas eu deixei via portal aí do aluno um PDF, a Lei 8.080 de 90, que é a nossa Lei Orgânica da Saúde. Ela vai falar sobre a criação do SUS, né? E dispõe aí as questões de princípios, como ele deve ser implantado, como que ele é fiscalizado, tudo isso está nessa lei. Ah, professora, mas eu preciso ler a lei? Precisa, porque justamente ele é baseado completamente aqui na nossa disciplina de ética profissional 1, tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa nossa aula. Qualquer dúvida, pode deixar a perguntinha no portal, me mandar um e-mail, que nós iremos nos falando por lá, tudo bem? Beijinho pra vocês e até a próxima aula. Tchau!